Olá, gente. Boa noite a todos vocês aí no Brasil. Eu estou aqui por enquanto em Israel, mas temos um compromisso, então vamos fazer mais um vídeo aqui, uma aula para vocês. E hoje sobre um assunto muito polêmico que está acontecendo aqui em Israel. Muitas pessoas estão falando sobre isso, porque vocês sabem, essa última segunda-feira, o que aconteceu? Vocês devem estar acompanhando no Brasil. Uma parte do Kotel, ou seja, uma pedra do Muro das Lamentações caiu. Tem os vídeos, a gente vai poder, talvez, o pessoal que vai preparar a aula para vocês, vai colocar no YouTube, vai subir, eles podem talvez colocar também um pouquinho desse vídeo, para vocês verem. Tinha uma senhora rezando embaixo, de repente, parte uma pedra do alto do muro, uma pedra de 100 quilos pelo menos, e ela cai próximo onde essa senhora estava rezando. Ela estava falando dos Salmos, os salmos protegeram ela e graças a Deus com ela não aconteceu nada, mas se cai em cima dela, ela já não estava mais conosco. Depois, 2 dias depois, acho que foi ontem, se não me engano, terça-feira, então ela foi, essa senhora, junto com o rabino-chefe de Israel, o rabino Lau, até o mesmo local, e ela fez 2 bênçãos. A primeira bênção, ela agradeceu a Deus que fez um milagre para ela neste local, e fez uma segunda bênção também, que é uma bênção que a gente faz quando é salvo de um perigo muito grande, um perigo de vida. A gente agradece a Deus por isso. Então, esses foram os fatos que preencheram um pouquinho como é que a gente chama? As notícias aqui dos sites, dos jornais aqui em Israel. Enfim, uma coisa muito interessante que aconteceu. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Algumas pessoas me perguntaram também no WhatsApp. Enfim, primeiro de tudo, a gente sabe que o Muro das Lamentações, vamos falar um pouquinho sobre o Muro das Lamentações. Antes disso, tem uma história interessante que na verdade, uma piada. Tinha um senhor, não podia ter filhos, um casal, tentaram de tudo, não tinham filhos, vocês sabem. Foram no médico, foram em um, foram em outro, fizeram tratamentos, exames. Depois de muito tempo, não conseguiram mais filhos. Bom, eles foram pedir ajuda ao rabino. O rabino escutou, falou: quanto tempo vocês estão casados? Ah, 10 anos casados. E vocês já fizeram de tudo para ter filhos? Sim, fizemos de tudo para ter filhos. Não conseguimos. É tudo. O rabino falou: sabe o que? Eu estou indo amanhã para Israel. Me dá um bilhete, escreve seu nome, o nome da sua mãe, escreve, enfim, pede uma bênção para vocês. Rabino pegou o bilhete, viajou para Israel e foi lá, colocou no Muro das Lamentações. Ok. Ele avisou depois para o casal, fiz a reza, o bilhete de vocês está no muro. Tá bom. E aí passa muito tempo, o Rabino, por uns 5 anos, não viu esse casal. Depois de 5 anos, o Rabino encontra a senhora com um carrinho de gêmeos, mais 2 segurando em cada lado, e mais uma barriga desse tamanho. Falou: 5 anos, a senhora já está com 5, viu mais um ali, 6 filhos. Puxa vida, parabéns. Falou: sua reza funcionou, Rabino. Nós que temos que agradecer. E o Rabino perguntou: escuta, me diz uma coisa. Cadê seu marido? Falou: meu marido viajou para Israel para procurar o bilhetinho para tirar do muro. Bom, gente, isso é só para a gente iniciar a nossa aula. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse muro. A gente sabe que esse muro, Deus prometeu que ele não seria destruído, esse muro. O templo inteiro foi destruído, esse muro ficou. Na verdade, esse muro é uma parte externa, não do templo mesmo, mas o templo tinha um muro que cercava ele, um muro externo. É a parte ocidental desse muro externo que sobrou. O que a gente vê hoje não é o muro inteiro, ele continua também para dentro. O que aconteceu foi que os muçulmanos eles ocuparam aquela região e durante os séculos eles construíram ali em cima também dessa região mais uma cidade soterraram, foram construindo. Então, o muro que a gente vê hoje, ele não deixa eu explicar para vocês, ele foi construído camadas em cima de camadas. Herodes construiu uma camada, depois os muçulmanos construíram também mais uma camada em cima, e Montefiore, no início do século XX, ele colocou mais uma camada para proteger os judeus de ataque dos árabes, através desse muro. Então tem várias camadas ali, e a pedra que caiu, então existem discussões de que parte foi, se foi do Herodes, se foi depois do Montefiore, enfim. Existem discussões aqui em Israel, que pedra, de que época foi, mas de uma maneira geral, é uma pedra do Muro das Lamentações, a gente não pode negar. Uma pedra do Muro das Lamentações.
Inclusive, interessante, o Midrash conta por que esse muro não foi destruído e os outros foram destruídos. Então diz assim, quando foram construir o segundo templo, então juntaram-se pessoas doadores, queriam dar algumas partes. Este muro, cada um foi e trouxe uma pedrinha. Foram os pobres que construíram. Então assim dizem, e é por isso que ele está lá até hoje. Mas o que é muito interessante que aconteceu, que eu quero falar para vocês, pessoal, é o seguinte. Alguns meses atrás, aqueles que acompanharam um pouquinho o noticiário aqui em Israel, aliás, nas notícias do Brasil também apareceu alguma coisa, eu cheguei a ver, me mandaram algumas matérias, de que existem judeus que eles não se sentem confortáveis em cumprir todas as mitzvot. É difícil para eles cumprirem as 603, ou pelo menos as 369 vigentes hoje em dia. Eles têm certas dificuldades por alguns motivos ou outro, enfim, e eles procuram fazer uma reforma dentro do judaísmo, ou seja, não é o judaísmo original, a gente não pode chamar isso de judaísmo, porque não é o original, mas eles são o que é conhecido hoje como movimento reformista, judeus reformistas, né? Ou seja, difícil em dizer que isso é uma corrente judaica, porque o judaísmo ele foi entregue por Deus, é algo divino, a gente não pode mudar nem fazer reformas. Aquilo que está na Torá, aquilo que os sábios nos ensinaram e nos ordenaram, é para sempre. A gente não tem como fazer concessões ou mudanças, enfim. Mas existem judeus, como a gente falou, que tentam fazer uma reforma nisso, são reformistas. E essa corrente, eles alguns meses atrás, eles intercederam junto ao tribunal, junto ao governo de Israel, junto ao parlamento israelense, eu estava procurando essa palavra, o parlamento israelense, o Knesset, de que eles queriam um local no muro para rezar, homens e mulheres juntos. Ou seja, pelo judaísmo original, pela Torá, pelo judaísmo ortodoxo e religioso, na hora da reza, é obrigatório você ter uma divisão entre homens e mulheres. Essa é a regra, essa é a lei. Se você vai numa sinagoga e naquele local você não tem uma divisão entre homens e mulheres, pela lei judaica você não pode rezar lá, numa sinagoga dessa. Aliás, ela não se chamaria sinagoga. A lei permite, eventualmente, se faz a reza na casa de um enlutado, por exemplo. Aí é uma coisa provisória, e aí a lei não obriga você a colocar uma divisória, desde que as mulheres elas estejam separadas dos homens, não existiria uma proibição. Mas um local fixo para se rezar, uma sinagoga, obrigatoriamente, ela precisa ter uma divisória. Senão você não pode rezar. O Rebbe anterior de Rabat, o sexto Rebbe de Rabat, o Rebbe Arayatz, inclusive ele acrescentou, e ele falou de que uma pessoa que responde amém no local desse, ele está dando energias ele está dando forças, energias para as energias negativas, Deus nos livre, para as clipot, para as cascas impuras. Então, mas, enfim, essas pessoas, elas exigiram do governo, do parlamento, que, aliás, como a gente vive numa democracia, eles alegaram que eles querem também um local para onde homens e mulheres podem rezar juntos, em conjunto, no Muro das Lamentações, que é um local extremamente sagrado, que é aquilo que a parte remanescente do templo. E isso causou muita polêmica, muitas discussões, e eu realmente não acompanhei muitas notícias, mas me parece, pelo que eu escutei por aí, de que parece que foi autorizado um canto na parte sul do Muro das Lamentações, distante realmente, um pouquinho distante, alguns metros para cima, de onde ficam hoje em dia, onde nós rezamos hoje em dia, e parece que aquele local futuramente estava predestinado a alojar esse grupo de pessoas que querem rezar, homens e mulheres juntos. E foi, gente, neste local que caiu a pedra. Neste local caiu a pedra. Não é brincadeira, nada por acaso. Nós temos uma profecia de Habacuco. Habacuco, capítulo 2, ele fala o seguinte, que futuramente, Even mikir tizak ukfitz me'etz ya'anena. Futuramente, Even mikir tizak. A pedra, ela vai gritar da parede, e o taco do assoalho de madeira também vai responder. O que significa isso? Então, a Gemara, os Midrashim explicam esse versículo. Eles falam o seguinte, que futuramente, gente, futuramente, uma pessoa, um judeu, ele vai colher um figo
no Shabat, vai arrancar um figo da figueira no Shabat. É um trabalho proibido aos judeus. O não-judeu menor, ele pode, porque ele não deve guardar o Shabat. Um judeu que tem essa obrigação de guardar o Shabat, ele não pode arrancar um figo no Shabat. Então está escrito que um judeu que ele vai arrancar um figo no Shabat, a figueira vai gritar para ele, falou, oh, Shabat, Shabat. E um judeu que ele se aproximar da sua esposa no momento de impureza, outra vez, o taco do assoalho vai gritar para ele, impuro, impura, não pode, não pode. Vai alertar. Ou seja, que a presença divina ela vai permear todos os aspectos da criação. Que a centelha divina que se encontra não somente no nosso reino, que é o reino falante, o homem sapiens, mas a centelha divina que se encontra dentro do reino animal, do reino vegetal e do reino mineral, essa centelha divina ela vai se revelar e ela vai ajudar a todos a cumprirem as mitzvot. O Rebbe ele escreve no Yom Yom, ele compila no Yom Yom, um livro, de que futuramente um judeu vai andar com outro na rua e se eles não conversarem sobre assuntos de Torá, então o chão, a pedra vai gritar e vai falar Bulach. Bulach significa um como é que eu vou traduzir isso? Um boneco, eu não quero usar a palavra chula, mas uma pessoa, enfim, não muito qualificada. Fala, Bulach, com que direito você pisa em cima de mim? Se você não fala de Vrei Torá, com que direito você pisa em cima de mim, meu amigo? Assim o Rebbe escreve. Então, futuramente, isso vai acontecer. Enfim, e aqui a gente vê uma coisa interessante, gente. O Muro das Lamentações. No momento em que decidiram que vão colocar lá um local impuro, um local onde judeus, povo sagrado, vai rezar não de acordo com a lei judaica, não de acordo com a Halahá, a pedra ela grita, a pedra ela explode lá de cima e fala, pessoal, estou aqui, que negócio é esse? Veja que fantástico. O Rebbe ele fala que nós estamos muito próximos da redenção e que a gente já vai sentir o gostinho da redenção no mundo antes mesmo da revelação total do Mashiach. E isso que a gente presenciou essa semana, com certeza, é um fato que a gente não pode negar, que a pedra já está gritando. A pedra já está falando, gente, olha só, eu estou aqui, não é para rezarem dessa maneira aqui, rezem de maneira sagrada, rezem da maneira correta. O povo sagrado tem que respeitar a santidade desse local. Bom, isso era uma das coisas que eu queria comentar, inclusive está escrito no Shir HaShirim, Inezeru Medachar Kotleinu, que este está atrás do nosso kotel, está atrás do nosso muro. Quem é? Então o Midrash conta que Mashiach já atrás do muro e que já está para chegar. E aqui o Mashiach já está jogando as pedrinhas para avisar, olha, preparem minha vinda. A minha revelação já está sendo sentida aí no mundo. Por fim, circulou um Midrash muito interessante pelas redes sociais que eu não conhecia, mas foi interessante ler. O Midrash dizia o seguinte: tivemos um rei muito perverso, Yoravam ben Nevat. Yoravam ben Nevat, ele foi rei das 10 tribos, na época de Rehavam ben Shlomo. Rehavam ben Shlomo em português deve ser Jeroboão, Joboão. Vocês me desculpem, eu não conheço exatamente esses nomes em português. Alguma coisa assim. Ok? Foi o filho do rei Salomão. Ele ficou com 2 partes do reinado, com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E as outras 10 tribos ficaram sob o comando de Yoravam ben Nevat. Esse Yoravam ben Nevat foi uma pessoa muito, muito perversa. Ele fez muitas coisas erradas. Ele pecou e perverteu o povo para pecar também. Ele colocou 2 bezerros de ouro para que as pessoas não fossem para o templo e falou: vocês usam esses bezerros de ouro, fez idolatria. Enfim, ele fez muita coisa ruim. E no Midrash estava escrito o seguinte, que Yoravam ben Nevat, ele colocou no muro uma pedra. E era uma pedra na qual foi feita idolatria com ela. E ele colocou lá. E o Midrash fala que enquanto aquela pedra estava lá, o Mashiach não podia vir. Enfim, a gente não sabe exatamente decifrar o Midrash, se realmente é literal, se não é,
se realmente a pedra que caiu era da época dele ou não. Enfim, mas uma coisa interessante. Será isso que faltava, gente? Foi resolvido o problema essa semana. Mashiach já pode se revelar e trazer a redenção para todo mundo. Enfim, estamos nos dias entre 9 de Av e 15 de Av, e está escrito que não teve dia tão alegre para o povo judeu como o dia 15 de Av. Aconteceu muitas coisas boas, mas é um momento ainda propício para a redenção, e a gente vai rezar e pedir para Hashem, para que Ele tenha piedade já de toda a humanidade no exílio, para que Ele possa já trazer o Mashiach, a revelação do Mashiach. E aí vai ser uma alegria para toda a humanidade, e que isso possa acontecer bem breve, em nossos dias. Amém. Um abraço para todos, gente, e se Deus quiser, a gente volta semana que vem com mais novidade. Um forte abraço, até.